Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem nos fala é seu irmão em Cristo, irmão Evangelista Misael. E hoje estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo do canal Atos 2. Sejam todos bem-vindos, amém? Para mim é uma honra ter vocês aqui. Quero estar aqui agradecendo a Deus por essa rica oportunidade na qual Deus nos concede de estarmos aqui nesta noite falando um pouco da palavra de Deus. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Nessa noite vamos estar falando de um tema muito importante que é pouco alertado dentro das igrejas nesses últimos dias. E nós temos que falar essa realidade, pois muitos estão sendo enganados, tá bom? Hoje vamos estar falando sobre o tema da palavra falsos mestres, o verdadeiro perigo, tá bom? E o vídeo de hoje, a mensagem de hoje está centralizada em Colossenses capítulo 2, versículo de número 8. Colossenses capítulo 2, versículo de número 8, diz assim, a poderosa palavra do Senhor, Bíblia na mão. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então esse é o versículo base que nós vamos estar falando um pouco da palavra de Deus, tá bom? Eu quero aqui já fazer um pedido para os irmãos, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Você que é novo aqui, inscreva-se no nosso canal, pois a sua inscrição é muito importante. Ative o sininho das notificações, para que você venha receber aí as notificações quando nós tivermos aí gravar o nosso vídeo, tá bom? Aleluia! Peço que vocês abram as vossas Bíblias, que vamos estar lendo alguns versículos, e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho extenso, mas é necessário hoje ter que falar sobre um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Recapitulando o tema desse vídeo, que tem falsos mestres, o verdadeiro perigo. Hoje é o que mais tem sobre falsos mestres. E desde a época do Antigo Testamento, né, do Novo Testamento, já tinha homens, né, que tinha aí que eram induzidos a falar, distorcer os ensinos do nosso Deus, que era instruídos a não ensinar verdadeiramente, tá bom? Vou mostrando aqui de novo. Colossenses capítulo 2, versículo de número 8. Vamos estar lendo uma leitura pausadamente, para que os irmãos venham entender, tá bom? Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Primeiro, cuidado, é um alerta que o apóstolo Paulo está falando com os irmãos de Colosso, para ter cuidado, para que ninguém venha vos enganar eles com quê? Com filosofias e vãs sutilezas, né? E também com tradições dos homens, e também dos rudimentos do mundo. Então, o apóstolo Paulo, ele nos adverte aqui, falando para que nós venhamos ter
cuidado. Por que vamos ter cuidado? Porque esses homens, esses falsos mestres que distorcem a palavra de Deus, eles fazem de tudo para se promover. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, nos nossos dias é o que mais tem, como diz, né? No Antigo Testamento já tinha, na igreja primitiva já tinha também. Vamos estar lendo aqui alguns versículos, mostrando sobre alguns falsos profetas, alguns falsos mestres que tentaram seduzir o povo de Deus ao mau caminho. E nossos dias também é o que mais tem. Tenha cuidado. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Olha, tenha cuidado. O apóstolo Paulo começa com uma advertência, ou seja, vigie para que ninguém venha distorcer aquilo que você aprendeu. O evangelho precisa ser guardado, porque há sempre tentação de desvio. Então o evangelho sempre tem que ser guardado, porque sempre vai ter alguém tentando desviar o verdadeiro evangelho. Prova na Bíblia. A serpente, tanto ela falar com Eva, ela conseguiu induzir a Eva. Eva não soube guardar os ensinamentos que Deus passou para Adão e Adão passou para ela, né? Aleluia. E ela não soube guardar, ela cedeu, né, à tentação. Isso, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque palavras bonitas, palavras vazias, sem fundamento nenhum, leva a gente à morte espiritual, leva a gente ao desânimo espiritual. E através ali da desobediência de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden. O inimigo ele usa de engano para tentar enganar o povo de Deus. E é por isso que nós devemos guardar a nossa fé. Ou seja, o que é guardar a nossa fé? É não retroceder, é não negar os ensinamentos que Cristo Jesus tem ali nos ensinado, tá bom? Por que nós temos que tomar cuidado? Para nós não sermos levados com filosofias e vãs sutilezas. Já outro ponto que o apóstolo Paulo fala aqui, são pensamentos bonitos, né? Mas vazios, que não têm poder para salvar. São aqueles ensinamentos bonitos que agradam até mesmo a carne, né? Você pode vir como você está, você pode continuar adulterando, você pode continuar bebendo, você pode fazer a tua vida o que você quiser, né? Você pode continuar pecando, você pode continuar fazendo o que é da tua vida, porque Deus ele quer o coração negativo, meu irmão. Se você ouvir alguém com esses ensinamentos, venha que Cristo te aceita do jeito que você quer. É verdade, ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, se não me falha a memória: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, mas ele diz que eu vos aliviarei. Então o evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho que traz libertação. Hoje tem muitas filosofias dentro das igrejas, homens filósofos com os vãs sutilezas, com palavras bonitas, induzindo o povo ao prejuízo, induzindo o povo ao precipício, induzindo o povo a pecar contra Deus. Esses homens fraudulentos, esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, esses que pegam a Bíblia e distorcem ela, pegam um versículo bíblico e deixa ele vazio para encaixar a nossa própria vontade. Não é a Bíblia que tem que se encaixar à minha vontade. É eu que tenho que se encaixar na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E hoje é o que mais tem filósofos que falam bonitos, mas não mostra a salvação. Hoje o povo oferece carro, casa, dinheiro,
né? Oferece um evangelho light. Servir a Deus requer renúncia. Servir a Deus requer força, né? Servir a Deus requer lágrima, né? Servir a Deus, a Bíblia fala assim, que aquele que quer ser amigo do mundo, ele é constituído inimigo de Deus, porque a gente não pode servir a dois senhores. Mas hoje muitos que se diz pastores pregam um evangelho light, aceita tudo para manter ali o salão, a igreja cheia, para roubar o lã das ovelhas. A gente temos que fugir desses falsos mestres, esses falsos, né, ensinadores que estão levando o povo ao prejuízo, que estão levando o povo à morte espiritual. Também aqui o apóstolo Paulo fala nesse mesmo versículo, tradições dos homens, né? Ou seja, homens que colocam as suas tradições em vez da Bíblia Sagrada, homens que colocam jugo sobre o povo, mas nem ele mesmo cumpre aquilo que ele está designando a fazer, homens que machucam, homens que oprimem a igreja, mas nem ele mesmo faz aquilo que está ensinando. É aquele ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse está errado. O apóstolo Paulo fala para nós apresentarmos a Deus como obreiro aprovado, para que nós não venhamos se vergonhar. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo não é vergonha para nós, mas quando nós agimos de uma má fé, de um falsos ensinamentos, colocando um jugo em cima do povo, né, nós nos tornamos fariseus, hipócritas, né, hipócritas, aleluia, e também rudimentos do mundo, que aqui no versículo fala. Que isso significa, irmão Misael? São os princípios carnais, mundanos, que tenham se manifestado dentro do evangelho. Hoje pode tudo. Você pode estar casado, mas você pode ter uma mulher escondido. Você pode estar casado, mas você pode ter um homem escondido. Você pode estar na mocidade, você pode estar na pornografia. Você pode estar na igreja, mas você pode beber. Você pode estar na igreja, mas você pode fumar. Não tem nada a ver. É normal, né? É normal nada, irmão. Aleluia. Se nós continuarmos andando nos rendimentos desse mundo, nós tomamos lata vazia. Amém? Irmão Misael, isso que o irmão está falando não está enquadrado no querer imprimir, ou seja, oprimir a igreja, não. Porque hoje o povo está distorcendo a Bíblia, né? Hoje o povo está querendo fazer tudo o que a carne, né, deseja, mas quer falar que serve a Deus. Por quê? Porque tem homens e mulheres induzindo o povo ao erro. Mas nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos nessa armadilha. Irmãos, como eu disse no começo do vídeo, já estou terminando essa palavra, é uma palavra muito extensa, mas eu não posso como fala assim, prolongar muito, porque os irmãos possam se tornar cansativos aos irmãos. Mas no Antigo Testamento, Elias, ele bateu de frente contra os profetas de Baal. Em 1 Reis, capítulo 18, Elias, ele confrontou os profetas de Baal, porque os profetas de Baal induziam o povo, aleluia, a parar de servir a Deus e a servir a ídolos. O povo tinha se afastado de Deus, mas Deus levantou o profeta Elias para combater essa, aleluia, essa apostasia, esses falsos ensinamentos. Por quê? Porque Acabe, se não me falha a memória, né, casou com Jezabel, que Jezabel não tinha nada a ver com a comunhão
com a fé, né, de Acabe, aleluia, e ele se contaminou. É isso que faz, meu irmão. Não tem como as trevas e a luz andarem juntas. Não tem como, porque cada um vai seguir o seu conhecimento, cada um vai seguir o seu fundamento. E Cristo nos chamou para nós sermos o sal da terra. E Deus levantou o profeta Elias e combateu aqueles falsos profetas, aquela heresia, né? Em Atos dos Apóstolos também aqui fala de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 6 até o versículo de número 12, fala de Bar Jesus. Quem era esse Bar Jesus? Bar Jesus, ele era um mágico, ele também falava da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos, versículo 6, assim, ó: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, né? Ou seja, então esse era mágico, falso profeta, induzindo o proconsur, né, ali ao erro, induzindo ele ao falso ensinamento. Paulo, cheio do Espírito Santo aqui, né? Paulo falou já no versículo de número 10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos, o caminho do Senhor? Ou seja, Paulo o repreendeu, esse falso profeta, esse mágico que se dizia homem de Deus, que se dizia profeta. Hoje tem muitos dentro da igreja que se diz profeta, que se diz homem de Deus, que estão pregando nos nossos púlpitos, que estão louvando em nossas igrejas, mas estão, em vez de estar ali pedindo bênção de Deus para a igreja, estão amaldiçoando o povo, estão levando o povo ao mau caminho, estão levando o povo a ser um povo rebelde, estão levando o povo, aleluia, aos seus próprios ensinamentos dentro da igreja. O que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, né, aleluia, em Gálatas capítulo 6 até o versículo, Gálatas 1, versículo 6 até o 9, ele fala: se algum homem ou se algum anjo trazer outro evangelho que não fosse esse, é para nós considerar esse evangelho anátema. Se o homem, se o pastor, se o pregador, se a mulher de Deus, né, ou se é um anjo descer do céu, apresentar o outro evangelho que não for esse evangelho de Jesus Cristo, é para nós considerar anátema. Não vale, porque o evangelho que vale é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não tem como, meu irmão, não tem como, minha irmã, a gente ser ovelha e usar pele de lobo. Não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como. E também em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 18, né, ali fala, né, o anjo, né, da igreja, né, João escreve para o anjo da igreja de Tiatira. E vamos ver lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, ali o pastor da igreja de Tiatira, ele estava deixando o espírito de Jezabel ali contaminar, aleluia, contaminar a igreja. Irmão, perdão, é Apocalipse capítulo 2, tá? Apocalipse capítulo 2, aleluia, versículo 18. Apocalipse capítulo 2, vou até marcar aqui, ou marquei errado, marquei 3, mas na verdade é 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó: ao anjo da igreja, por isso que é bom a gente abrir a Bíblia, né? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo
e os pés semelhante bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti outrerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, ao anjo da igreja ali de Tiatira, ele tem deixado essa mulher, Jezabel, com o espírito de Jezabel, até mesmo ensinar o povo e induzir o povo a comer comidas sacrificadas a ídolos. Hoje é um tal da igreja se conformar com o mundo. Hoje, infelizmente, está isso que é acontecendo. A gente não estamos mais, não se conformamos com esse mundo. Ao contrário, nós estamos se conformando com o mundo. Né? Hoje as igrejas estão adaptando festas mundanas dentro da igreja, e a desculpa é para segurar os jovens, para segurar as irmãs, para segurar os jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram à estátua de ouro de Nabucodonosor, não se dobraram, né? Preferiram morrer, mas Deus livrou eles da fornalha de fogo. Daniel também, ele não aceitou os manjares do rei para aqueles jovens, os mesmos. Aleluia. Daniel também, depois daquele decreto, ele continuou orando com a janela aberta para Jerusalém, até lançado na cova dos leões foram. O que segurou a igreja não foi, aleluia, não foram eles se adaptar à Babilônia. O que segurou Daniel firme, o que manteve Sadraque, Mesaque e Abednego firme na rocha, foi o fundamento bíblico, foi o conhecimento divino. E hoje, os pastores, líderes de departamentos estão enfrentando o evangelho, estão se conformando com o mundo, estão trazendo o mundo dentro da igreja. Mas é para a igreja sair para o mundo, não é o mundo vir para a igreja, não é as práticas mundanas vir para a igreja. Não é as coisas mundanas vir para a igreja, não. É para a igreja ir para o mundo. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. É que hoje ninguém quer mais sofrer. Hoje se passa perseguição. Já fica abatido. Porque não tem estrutura espiritual. Não tem, aleluia, crescimento espiritual. Ainda meninos da fé, né? Aleluia. E como que eu adquiro o crescimento espiritual na minha vida? É você ouvindo, praticando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje estão fazendo festas mundanas dentro da igreja, estão trazendo, aleluia, palavras mundanas dentro da igreja, estão contaminando a igreja de Cristo. Mas esses que fazem isso, naquele grande dia, vão estar diante do Deus Todo-Poderoso e vão ser responsáveis pelos seus próprios atos. Ai dos pastores que não cuidam das ovelhas do Senhor. Esses terão, aleluia, a sua recompensa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E para mim encerrar aqui, em Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Aleluia, Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Diz assim, olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores, ou seja, lobos devoradores. E quando o pastor está tentando ensinar, o falso profeta está fazendo um montinho contra a vida do pastor. Temos que tomar cuidado desses falsos profetas. Aleluia. Temos que combater esses falsos profetas. Aleluia. E também em primeira epístola de João, capítulo de número 4. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 1, né? Diz assim, a poderosa palavra do Senhor: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Amados, não deis créditos, aleluia. Irmãos, o que tem de fora de servo do Senhor estão deixando de ir para a igreja para ficar de frente do celular assistindo lives de profetas, falsos profetas que distorcem a palavra de Deus, né? Aleluia, e são enganados pela falsa profecia, querendo apenas o dinheiro do povo. É para nós não dar crédito, é para nós, né, provar se esse espírito vem de Deus. Por isso que é muito importante de nós, né, buscar o discernimento do Espírito Santo. Para que, irmão Mizel? Para que nós venhamos ter o discernimento se é Deus falando ou não. Irmão, é errado você deixar de ir na igreja para você ficar ouvindo, assistindo, dando crédito a esses falsos ensinadores, a esses falsos mestres que ensinam só aquilo que o povo quer. Hoje o povo não vai mais para o culto de ensino, não participa mais da escola bíblica dominical, não participe mais nos cultos de oração. Por isso que é palha seca, é o joio crescendo junto com o trigo. E se você não quer ser contaminado com esse fermento, com essa falsa doutrina, com esses falsos profetas, você tem que, aleluia, dar crédito à palavra de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus fala que o povo sofreu, né, porque, aleluia, por falta de conhecimento, porque não deu crédito ao conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo de número 6, aleluia, o meu povo perece por falta de conhecimento, aleluia, não porque não tinha ninguém que ensina, é porque o povo não dava crédito, né, aleluia. Tudo que machuca o meu eu, a minha carne, eu não quero, né, aleluia. Tudo que vai de contra com a minha natureza humana, eu não quero, aleluia. O povo de Israel estava sofrendo destruição porque rejeitou o conhecimento e a lei do Senhor. Quando nós rejeita a lei de Deus, quando nós rejeita, aleluia, o conhecimento bíblico, aleluia, nós somos destruídos. Aí é por isso que tem muitos aí que não congregam mais, muitos que não vai mais para a igreja, muitos, aleluia, que estão aí afastados, né, aí da fé, aleluia, muitos que não conseguem mais e coloca a culpa na igreja e coloca a culpa no pastor, coloca a culpa em todo mundo, menos nele. Por quê? Porque não deu crédito na palavra do Senhor. Oséias capítulo 4, versículo de número 6, diz assim, aleluia, Oséias capítulo 4, versículo 6, eu estava lendo o versículo 6 aqui, ó, aleluia, 4, 6, pronto,
aleluia, aqui, o meu povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento, porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, e também eu rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O próprio sacerdote rejeitou, aleluia, a lei de Deus. E quando isso acontece, se o sacerdote, se o líder esquece disso, aleluia, todo o povo perece. Para encerrar, irmão, o vídeo está grande. Eu disse aqui que Elias combateu os falsos profetas, que o apóstolo Paulo combateu firme. João também combateu esses falsos profetas. O próprio Jesus falou para nós acautelar-vos com os falsos profetas. E hoje, os falsos profetas, os falsos líderes, né? As pessoas, homens e mulheres que se dizem de Deus, que induzem o povo ao erro, o povo que não quer mais ouvir a palavra, estão no nosso meio. Mas o que está faltando no nosso meio é Elias, é apóstolo Paulo, é João, é Débora, é Ruth, é Noemi. São essas pessoas que estão faltando nos nossos dias, porque hoje esses aleluia, falsos profetas estão enraizados dentro da igreja. E aqueles que se diz homens de Deus estão calados, estão amordaçados, estão com medo de falar a verdade, com medo de perder a sua reputação. Isso é negar a fé. Isso é negar os princípios bíblicos que Jesus Cristo nos ensinou. Hoje, o povo não dá mais crédito à palavra. Hoje o povo não tira mais tempo para ouvir a palavra, porque a palavra nos confronta. E quando a palavra de Deus te confrontar, meu irmão, fique alegre, porque ela está te corrigindo. Infelizmente, hoje, esses atribulados, esses lobos, esses covardes, estão enraizados dentro da igreja, é porque nós que pregam a palavra tem aceitado, infelizmente, isso dentro da igreja. Mas que possamos orar e pedir para que Deus venha avivar a tua obra, para que Deus venha levantar Elias, para que Deus venha levantar João Batista, para que Deus venha levantar Paulo, que combate esses herégicos, que combate essas heresias. Homens cheios de Deus, que usam da autoridade do Espírito Santo para repreender filho do diabo, se converte. Essas pessoas, esses homens, essas mulheres têm sufocado a igreja de Cristo, têm mostrado um evangelho que não é aquilo que Cristo nos ensinou. E eu e você que sabemos a verdade, ficamos calados. Eu e você somos cúmplices, porque nós temos ficado calados, temos aceito esses herégicos dentro do nosso meio. Ah, irmão Mizel, então quer dizer que vamos expulsar eles? Vamos mostrar pela palavra que eles estão errados, para que eles venham se converter, para que eles venham ter um novo nascimento. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você ficar subindo em cima do telhado, em cima do banco, pegar um púlpito, jogar no chão, dar um tapa na mesa da Santa Ceia. Isso não é cheio do Espírito Santo. Isso chama besteirão. Isso chama miminice. Ser cheio do Espírito Santo é ter postura, é combater esses falsos ensinadores, essas falsas doutrinas que têm se enraizado, esse espírito de Jezabel, esse espírito
espírito de falsos profetas, aleluia, esse espírito de Balaão, que está em cima dos nossos púlpitos, que tem matado, que tem ferido. E você, meu irmão, para de ficar procurando igreja que satisfaz o seu próprio ego, que satisfaz o seu vício, que satisfaz a sua vontade carnal. Procure a Cristo enquanto há tempo. Procure a ser liberto. Cristo tem uma nova vida. Cristo tem novidade de vida para você. Pelo amor de Deus, dá crédito ao seu pastor, aquele pastor que você não dá nada por ele, aquele pastor que você despreza por ele usar um blazer de uma cor, uma camisa de uma cor, uma gravata de uma cor. Isso não quer dizer simplicidade, mas às vezes é sinceridade. Tem pessoas que têm condições financeiras que também pregam a palavra verdadeira. Amém? Então, meu irmão, infelizmente, não se fala mais sobre esse tema. Temos que combater esses heréticos da fé, esses falsos profetas que têm oprimido a igreja do Senhor. Mas que Deus possa ter misericórdia da minha vida e da tua vida. Glória a ti, Deus. Eu sinto Deus aqui. Que essa palavra venha avivar a tua fé, que venha avivar a tua alma. Irmãos, a gente não pode nos calar, pelo amor de Deus. Nós não podemos ficar mais calados. Nós temos que bater estaca. Temos que bater, temos que mostrar que estamos na verdade, e a verdade liberta. E aquele que não está na verdade precisa ser liberto. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. E que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, vamos buscar, vamos nos consagrar, vamos ler a Bíblia, vamos procurar cursos, por favor, mas não vamos ser engolidos com esses falsos profetas que está enraizado no nosso meio. Mas Deus vai cortar um por um. Deus vai Deus vai cortar um por um. E para Deus cortar, Deus precisa de você. Deus pode contar contigo? Você pastor, você obreiro, você o jovem, moço e moça, minha senhora, meu senhor, criança, Deus pode contar contigo? Se sim, então se coloque na posição que Deus quer te usar e seja canal de bênção, seja um canal de prosperidade, seja a boca de Deus aqui na terra, mesmo você esteja que nem o profeta João Batista no deserto, apenas que você seja uma voz que clama no deserto, não tem importância, mas você está preparando o caminho para que o povo venha conhecer o verdadeiro evangelho. Deus abençoe em nome de Jesus.